Bom dia, igreja. Bom dia aos membros. Bom dia aos frequentadores, os visitantes. Sejam bem-vindos para aprender com o Senhor, louvar ao Senhor na casa do Senhor. Amém? E você que está no YouTube, seja bem-vindo ao Ayat Church Cotia. Autoridade espiritual do céu à terra. Em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós estamos falando do Criador, nosso Pai Celestial. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui o Senhor nos ensina em Salmo 104:24. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, fizeste todas as perfeita sabedoria. A terra está repleta de todas as suas criaturas. O Senhor nos ensina que a criação, ele houve uma ordenança do primeiro ao sexto dia da criação, onde no sétimo dia ele descansou do que ele fez. O Senhor, ele descansa, mas ele descansa para nos ensinar um período de descanso nele. E no sétimo dia, o Senhor nos ensina: eu fiz tudo, eu realizei tudo, com as minhas mãos, com a minha voz. E ele diz: agora eu mostro à humanidade que agora está tudo perfeito, está consumado, está uma boa obra. E o Senhor nos ensina: é necessário que também seus filhos e filhas necessitem de um tempo de descanso também da sua obra semanal. Então o Senhor nos ensina assim, desta forma. E em seguida, agora nós estamos falando do Filho. Nós falamos do Pai e agora do Filho. E a palavra em João 1, de 1 a 3, diz a palavra: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Da mesma forma que vemos em Gênesis 1, houve o princípio. Deus, com sua voz, com sua realização das suas mãos, ele criou os céus e a terra. Houve uma ordenança, mas o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, existia ali uma aliança com Deus. Adão e Eva estavam aliançados com Deus. Uma aliança onde eles deveriam cumprir. A árvore da vida, onde o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, eles tinham permissão de pegar a árvore da vida, a eternidade, e se alimentar daquela árvore. Também havia a árvore também do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam. Então o Senhor nos ensina que muitas palavras que o Senhor nos transmite são palavras, e a primeira palavra que o Senhor falou, o primeiro homem, a primeira mulher, foi não. Não coma deste fruto. Então, quando Deus diz a cada um, e a mim também, aos líderes e pastores, diz: não, respeitem o não do Senhor. Porque este não pode ser também um livramento daquilo que pode haver futuramente que o Senhor já está enxergando. E ele disse a Adão e Eva: não comam desse fruto, porque ainda não é o momento. Não é um momento de vocês conhecerem o bem e o mal. A minha presença é suficiente na vida de vocês, o Senhor diz, a palavra. E aqui em João 1, de 1 a 3, nós estamos falando do Filho, Jesus Cristo. E aqui a palavra diz, no Evangelho de João diz: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada que existe teria sido feito. Ou seja, nós estamos aqui diante também do Evangelho de João, de um renovo. Porque no início, houve ali a presença de Deus com o homem e com a mulher, dizendo: estejam comigo, e estejam comigo na minha presença, e eu vou ensiná-los o que é a minha presença. Mas o homem e a mulher desrespeitaram, descumpriram um mandamento fundamental. Houve uma aliança com Adão e Eva. E aqui em João 1, de 1 a 3, há uma nova aliança. E diz: no princípio, o que Jesus está nos ensinando? Há um novo começo, um renovo em Jesus Cristo. Dizendo: agora um renovo está para um novo homem e uma nova mulher. O que está dizendo? Vamos começar novamente. Vamos começar da forma correta. Vamos começar com essa nova ordem de criação. Porque ele diz, no princípio, Jesus Cristo está dizendo uma nova criação. Um renovo de Deus na humanidade. Nós estamos nesse período, um renovo. E aqui diz em Colossenses 1, de 15 a 16.
Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui o Senhor nos ensina. Jesus Cristo, o Filho, o Senhor, Deus, Salvador. E Yeshua quer dizer Deus Salvador. Jesus. Ele trouxe uma nova criação. E ele manifesta a glória de Deus na terra. Então, no momento que ele vê a terra, ele está mostrando o Pai. O Pai está fazendo isso, eu faço o que o Pai está fazendo. O Pai está falando, isto para mim, é isto que eu vou transmitir. Toda vez que a sua igreja, homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, recebem o Espírito Santo, o Senhor quer falar. E no momento que Ele quer falar, Ele quer que você ouça-o. E você fale o que você ouviu. Não guarde contigo. Porque é um ensinamento que vem do alto. Uma autoridade que vem do alto para os seus filhos e filhas na terra. E essa autoridade Ele quer transmitir. Tanto os filhos de Deus que estão aqui na terra, em Jesus Cristo, devem olhar a Jesus Cristo, ver. E mediante a Jesus Cristo, ver o que o Pai está fazendo e o que o Pai está dizendo. E a partir desse momento que nós vemos o que o Pai está fazendo e ouvimos o que Ele está falando, é a vontade de Deus do céu na terra. E Ele transmite desta forma uma autoridade aos seus filhos para tal. Autoridade de você ouvir e falar, de você ver e realizar. No momento que nós temos sonhos e visões de Deus aqui, a igreja tem. Isso o que são sonhos e visões de Deus na terra, para os seus na terra? Olha, é isso que eu estou fazendo, por isso que existe a profecia. Quando você ouve uma palavra profética, ele está dizendo, é isso que eu quero para você, porque eu já está certo no âmbito espiritual, no mundo espiritual. Agora só falta você cumprir no âmbito natural. Nesse âmbito natural, você tem autoridade para você cumprir, porque a responsabilidade não é do filho e da filha, mas a palavra do Senhor fala, vá que eu estou contigo. E nesse momento que ele diz, vai, eu estou contigo, faça, porque você fazendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz, é conosco. Nós vamos realizar, não é a pessoa, mas a pessoa está em seu caráter de aceitação, que em Jesus Cristo ele recebe o Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo, aquele que te consola, aquele que te guia, aquele que te orienta. E nesse momento que ele faz isso, nós devemos ouvir a voz do Espírito no coração e dizer, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Já recebi profecias e aconteceu. Já recebi visões e aconteceram as visões. E da mesma forma que foi vista por visão e sonho, aconteceu. Porque o Senhor já fez na eternidade. Falta nós aqui na terra cumprir o que já estabeleceu na eternidade. E quando você cumpre o que é estabelecido no céu, na terra, Deus dá autoridade. É em meu nome que você está aí fazendo. Não é no seu nome, é no meu nome. Amém, igreja? E diz agora sobre o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Poder, autoridade. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. E nesse momento que temos o Espírito Santo, temos autoridade. O Senhor estabeleceu autoridade a cada um aqui que tem Cristo Jesus em seu coração. Jesus Cristo, Ele reina no nosso coração. É Ele que reina. E Ele reinando, nós somos o que dele? Primeiramente filhos e filhas, mas também súditos. Súditos para receber dele autoridade e realizar para ele. Ou seja, somos servos de Deus e servas de Deus. É muito importante para a igreja isso, perceber isso. Por quê? Nesse momento que cada um em seu coração sabe dessa verdade, você não tem mais medo. Por que você não tem mais medo? Porque no momento que você recebe uma palavra do Senhor dizendo, faça isso, você vai ter medo? Não, porque Ele envia os anjos na frente e ali Ele derruba, Ele elimina, Ele
abre portas onde portas estão fechadas, o Senhor abre. Ele também fecha portas onde não devem ser abertas essas portas. Por qual motivo? Pelo motivo de preservação dos seus filhos e filhas. Amém? E agora nós aprendemos que em 1 Coríntios 2, de 11 a 12. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que neles reside? É uma pergunta. Assim, igualmente, ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. O que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 2, de 11 a 12? Ele está nos ensinando. Os pensamentos humanos é conhecido pelo próprio humano. Ou seja, ele está dizendo, os pensamentos humanos pertencem ao ser humano. Ele está dizendo, um só, único, ao ser humano. Mas ele nos ensina aqui. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, Espírito Santo. Como que nós conhecemos os pensamentos de Deus se nós estamos baseados nos nossos pensamentos? Quando eu tenho um pensamento meu, eu estou ouvindo o meu pensamento, estou dando atenção ao meu pensamento. Mas quando você quer ouvir os pensamentos e saber os pensamentos de Deus, o Espírito Santo, o primeiro momento que tem que ser realizado e feito é dizer, Senhor, quais são os seus pensamentos? E ele vai colocar em seu interior, porque habita o Espírito Santo interior, os pensamentos dele. Os pensamentos nossos são enganosos. Os pensamentos nossos são enganosos. Eu já, várias vezes, meus pensamentos, eu vou nesse caminho, eu vou nessa orientação dos meus pensamentos. Deu certo? Não deu certo de jeito nenhum. Quebrei a cara, e quebrei feio. E o Senhor nos ensina. Ele sabe de tudo, Ele está na eternidade. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele já sabe o futuro. Quando já estamos vivendo, o futuro já está certo nas mãos dele. E quando ele te entrega um pensamento dele, mediante o Espírito Santo, ele está dizendo, eu já sei como vai acabar isso. Eu já sei o seu caminho. É isso. Essa é a trajetória que você vai tomar. Essa é a trajetória que você tem que tomar. Porque aí eu sei que você vai ter aquela promessa, aquela bênção que eu quero entregar, está nos meus pensamentos, não estão nos seus pensamentos. Nos seus pensamentos são ínfimos. Ou seja, o que o Senhor está dizendo, aquilo que eu tenho para ti, ó igreja, é muito maior do que você pensa. Por quê? Porque Deus é grande. Deus é grande. Em Apocalipse 21:5, diz, e aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas. Lembra-se em Cristo Jesus aqui, no Evangelho de João, que ele diz, no princípio, ele está dizendo, eu estou renovando aquilo que foi perdido, que foi uma queda no início, hoje eu estou renovando. Hoje eu estou renovando. Desde a vinda dele, que ele trouxe o reino dos céus na terra. E aqui diz, para que o novo de Deus chegue em sua vida, é necessário abandonar o velho do mundo. Para o novo, o que é o novo de Deus? Vamos voltar lá no Egito. Vamos voltar no Egito. O povo foi liberto? O Egito está aqui. O caminho do deserto aqui. Aqui está a terra prometida. O povo foi retirado do Egito com mão forte, braço estendido e mão forte de Deus. O libertador foi liberto. Mas o que aconteceu? O Egito está aqui, caminho no deserto e terra prometida. O povo estava saindo, mas estava fazendo isso. Estava saindo e estava fazendo isso. Estava saindo e estava fazendo isso. Toda vez que o Senhor foi estabelecendo sua vontade, os pensamentos dele no deserto, Deus estabeleceu sinais e maravilhas. Houve sinais dizendo, eu estou contigo, vai, siga no deserto, porque eu estou contigo. E assim o Senhor foi estabelecendo, mas o povo sempre olhando para trás, sempre olhando para trás. Oh, nossa, como a vida era boa naquele território, no Egito, olha como a vida era boa. E no deserto você não tem provisão de uma forma próspera, ou seja, era o pão de cada dia. Era o pão de cada dia. E o Senhor entregava o pão de cada dia. Eu vou te entregar o pão de cada dia para que você aprenda a confiar em mim. E quando você aprender a confiar em mim, a terra prometida está lá em abundância. Prosperidade de leite
e mel, você já está dizendo, não, a terra que vai prosperar a vida de vocês. Mas nesse decorrer, o pão de cada dia é estabelecido. Para quê? Para que você saiba, para confiar em mim. E nesse momento que você confia em mim, eu vou te entregando pouco a pouco. Pão de cada dia. Alguém está passando por esse motivo, não precisa levantar. Que parece que todo mês é aquilo bem certinho. Todo mês é o certinho. Parece que terminou o mês, chegou no limite. Deu para passar esse mês. É o pão de cada dia. É o pão diário. Deus está dizendo, aprenda a confiar em mim nesse caminho. Porque quando você chegar no momento certo, no âmbito certo da terra prometida, ali haverá prosperidade. Você vai se deleitar naquilo que eu vou fazer, em abundância. Mas no caminho do deserto, ele ensina a você, confie em mim. Confie. O caminho do deserto é aprendizado. De intimidade com Deus e confiar em Deus. Quando chegar lá, você não vai se orgulhar, porque quando chegar na prosperidade, você pode se orgulhar, fui eu que fiz. Mas o caminho do deserto é um ensinamento, uma intimidade com Deus, dizendo, olha, eu estou contigo, venha comigo e eu vou ensinando. Mas o que aconteceu com a primeira geração do deserto? E eles chegaram na porta da terra prometida e olharam para trás. E ali houve o quê? Murmuração. O que é murmuração? Quem entende o que é murmuração? Murmuração a Deus está dizendo, se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu faria melhor. Murmuração é isso, dizendo para Deus, se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu faria melhor. Isso é murmuração. É isso. E aqui o Senhor nos ensina, os cristãos de coração sincero entregam o controle total de sua vida na mão de Jesus Cristo, pois Ele renova todas as coisas. Que é o novo de Deus, entregue completamente a sua vida, a sua família na mão de Deus. Suas atitudes e vontades devem estar moldadas na atitude e vontade de Jesus Cristo. A igreja tem que se moldar na vontade de Cristo, a atitude dele, segui-lo, siga-me. O novo de Deus sempre está à sua disposição, depende somente de você. Vou repetir. O novo de Deus sempre está à sua disposição. Tem bênção retida na vida de cristãos, da igreja? Tem. Lógico que tem. Depende somente de você. Qual que é a dependência? Deus está dizendo, tem tanta bênção que eu quero entregar para vocês, igreja, mas somente depende de um passo seu de confiar e de obedecer um comando, um só comando. Só falta esse comando. Faça, que eu vou realizar. É isso que o Senhor nos ensina. É dependência. Tudo bem, igreja? Amém, igreja? Amém? Mateus 28, 18. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Então não devemos ter medo daquilo que é natural e não devemos ter medo daquilo que é espiritual, porque toda autoridade está na mão dele. Então toda a questão natural, o que é natural? É o que nós vivemos aqui. Uma vida, nós estamos aqui vivendo nesta terra? Estamos vivendo nessa terra. Então, quando vier algo natural, seu trabalho, sua carreira, questões familiares, daquilo que é natural, houve uma aflição, confie em Deus. Espiritualmente, está numa batalha espiritual? Está numa batalha espiritual. Confie em Deus. É Ele que vai libertar deste mal. Muitas pessoas, a igreja de Cristo passa por tribulações e aflições, tanto naturais e espirituais. As espirituais, em nome de Jesus Cristo, estão quebradas e caídas pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem toda a autoridade no céu, que estão espiritual, e na terra, que estão natural. Busque a comunhão com Deus e participe do que Ele quer fazer em você, por você e em favor do seu próximo, povo, raça e cultura. Busque a comunhão em Deus e participe do que Ele quer fazer em você, em nós, por nós e por próximo. O que quer dizer isso? Primeiro, Ele me muda, eu realizo na minha vida uma mudança radical em Deus. Depois que eu estiver pronto, minha vida espiritual estiver pronta, eu vou dizer, Senhor, estou pronto. E o Senhor sabe o momento certo de estar pronto, tá? Fala, eu estou pronto. O Senhor já disse para mim. Senhor, eu estou pronto. Aí ele falou, ainda não.
Ele disse, Senhor, eu estou pronto. Ele disse, não está pronto ainda. Quando eu estive pronto, o Senhor disse, agora você está pronto. Porque não sabemos, no nosso coração enganoso, para nós estamos prontos, mas para Deus ainda não. Por que ainda não? Porque ainda precisa passar por um critério de treinamento, de você saber, Senhor, estou pronto. Porque quando o Senhor estabelece uma preparação para os seus filhos e filhas, Ele prepara para depois entregar. Ele prepara primeiro para depois entregar a autoridade, tanto natural como espiritual. Quando o Senhor quer entregar algo natural, Ele vai prepará-lo para algo natural. Mas se você precisa semear, vamos dizer um exemplo. Eu quero me tornar, minha carreira, vamos dizer que eu quero ser médico. Médico, dentista, engenheiro, advogado, todas as profissões. Mas para isso eu preciso fazer o que antes? Ou seja, eu tenho que fazer uma faculdade. Aí Deus te entrega, eu vou te estabelecer provisão para você realizar sua faculdade, independente de qual profissão e carreira. Então está aqui. Aí Ele te dá a provisão, aí você fica parado. Aí você fica parado esperando. Não vai acontecer nada. O que é semente? Ele te dá semente para você, você tem que pegar essa semente e semear. Vai estudar para você ter essa carreira. Vai estudar. É a carreira que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Vai estudar, vai fazer a faculdade que Ele está contigo, Ele vai te dar provisão. Para que no momento oportuno dessa provisão, vai chegar o momento de você colher o fruto disso. Mas não só isso. O Senhor diz, eu te coloquei aí, então agora, peraí, agora você tem fruto. Só que o fruto vai ser para você, em você e para o próximo. Não guarde para você aquilo que Deus te entregou como talento. Não guarde, porque o talento Ele entrega. O talento entrega 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro, conforme a capacidade de cada um. Então Ele estabelece aqui na terra, estou contigo, vá, eu preciso usar você. Amém, igreja? Tudo bem? Faz sentido? Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios 10:8. Pois ainda que eu tenha me gloriado em um pouco mais da autoridade que o Senhor nos otorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los, não para destruí-los. O que Paulo está ensinando em 2 Coríntios 10:8? Toda vez que nós recebemos de Deus autoridade, é para a manifestação da sua glória. Da sua glória. Não pode se vangloriar. O que é vangloriar? Glória vã. Ou seja, aquele que recebe a autoridade de Deus, pelo Espírito Santo, do céu, na terra, ele está estabelecido dizendo a Deus, Senhor, agora é o Senhor que está fazendo. A glória, toda vez que haver fruto, a glória é do Senhor. Mas o que acontece? Vamos voltar aqui. Lembra do Egito? Lembra que o povo saiu, caminhou no deserto, e o Senhor mostrando sinais e maravilhas para o povo, e o povo olhando para trás, Egito, e voltando olhando para trás. Essa primeira geração, o Senhor descartou. O Senhor disse, vocês murmuraram muito. E do jeito que vocês murmuraram, vocês não têm condição de entrar, de receber a promessa. Porque vocês não vão estar prontos para receber a promessa. Então ele se esperou muitos anos, 40 anos, para que a próxima geração se levantasse. E quando a geração se levantou, agora essa geração está pronta para entrar. O livro Deuteronômio é uma repetição da lei. Repetição da lei. A primeira geração recebeu a lei. Deuteronômio é para a próxima geração. A primeira geração que saiu do deserto foi rejeitada. A segunda geração recebeu o livro de Deuteronômio, dizendo, olha, se lembra dos seus antepassados? Então, não façam a mesma coisa. Agora eu vou falar novamente o que vocês devem cumprir para vocês entrarem. E agora a questão. Quando eles entraram na Terra Prometida, o que aconteceu? Eles chegaram lá, já estavam recebendo fruto. A casa, ou seja, a Terra Prometida, frutos já estavam a serem colhidos. Sabe o território quando é a sua Terra Prometida?
a todos aqui, ao pastor, aos líderes, sabe onde é a sua terra prometida? Onde você coloca o pé e você já colhe fruto. Quando você coloca o pé e você já colhe o fruto. Ah, mas eles não semearam? É contra o princípio bíblico da semeadura e colheita? Porque existe um princípio bíblico de semeadura e colheita. Eu semeio, eu colho. No momento que eles estavam na terra prometida, eles semearam. Eles já chegaram colhendo fruto. Eles semearam? Não semearam. Semearam na onde? Onde eles semearam? Eles trabalharam no Egito. Quanto esse tempo eles ficaram trabalhando ali? 430 anos. Quando eles chegaram na terra prometida, a segunda geração do povo, eles começaram a colher fruto diretamente. Eles colheram fruto onde não plantaram e eles moraram em casa onde eles não construíram. Quer saber onde é a sua terra prometida? É o âmbito onde você já chega colhendo. E se você está num lugar que você não está colhendo ainda, pode ter certeza que é um treinamento do Senhor para você colher. Então é uma etapa anterior à terra prometida. É o deserto ainda. Quando você está num local onde você faz. Quando você semeia no deserto, você colhe fruto? Não. Por quê? Porque a terra está dura. Não existe chuva. Então quando você está semeando no lugar e não está colhendo, pode ter certeza que o Senhor está ensinando a confiar nele. No momento que você confiar nele plenamente, ele vai dar autoridade de liberar a terra prometida. E quando você colocar o pé lá dentro, na terra prometida, você vai colher o fruto. E é fruto abundante. Amém? A autoridade é outorgada por Deus. A finalidade da autoridade espiritual é fortalecer a fé. A autoridade é fortalecer a fé. Toda vez que o Senhor entrega autoridade aos seus filhos e filhas, do céu à terra, ele tenha fé. Eu confio em você, porque o meu espírito está em você. Tudo bem, igreja? Amém? 1 Coríntios 1, 30 a 32. Coloque em seu coração, não precisa levantar a mão. Quem está no deserto? Pense no seu coração. Quem está passando por um deserto? Que semeia, mas não colhe. Mas Deus está ali te dando todo dia o pão diário, o maná. Ele está te entregando. Quem está na terra prometida, onde está colhendo já? Coloque no seu coração. Se está no deserto, confie em Deus. Porque ali existia a nuvem da presença de Deus de dia e uma coluna de fogo à noite. O que Deus mostrava para o seu povo ali? Está dizendo, eu estou com vocês. Confie. Imagine a igreja. Nós, naquele tempo, estando com o Senhor, ali caminhando no deserto, e nós vemos na nossa frente, vamos nos transportar para este tempo, dizendo, Senhor, agora eu estou vendo a nuvem, imagina a nuvem, uma coluna, na sua frente, como se fosse não está acontecendo agora na região sul do país, e também em outros países, aquele tornado, uma coluna, imagine, na frente. E à noite, uma coluna de fogo. Você ia acreditar em Deus ou não? Nós íamos acreditar em Deus ou não? Será? Aquele povo é o mesmo povo de hoje. Aquele povo que saiu das trevas em direção à verdadeira luz. O que é o Egito? Quer dizer mundo. Toda vez que nós somos libertos do mundo, o Senhor nos cuida num caminho, mostrando, confie nesse caminho, confie. E nesse momento ele diz, existe uma eternidade, confie em mim, porque eu vou levar todos para a eternidade, mas o primeiro ponto é confiança. Amém? Amém? E diz aqui, em 1 Coríntios 1, 30 a 32, portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, existe uma finalidade, a fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
que ele está dizendo? Quando você realizar a boa obra de Deus na terra, tanto natural como espiritual, não se glorie a si mesmo, vanglória, mas glorifique a Deus. Porque no momento que você recebe de Deus algo, tanto natural como espiritual, Deus está dizendo, a glória é minha. Não se coloque como se um orgulhoso, quando digo a igreja, estou falando de uma forma geral, a humanidade, tudo bem? Por quê? Porque o Senhor, ele não gosta, ele não permite o orgulho dos seus filhos. E diz aqui, o que é sabedoria? Verdadeiro conhecimento de Deus. Sabedoria é o verdadeiro conhecimento de Deus. O que é justiça? A absolvição dos pecados diante de Deus. Justiça. Ele fez justiça por nós. Santificação, separação para viver vida santa. Santificação, separação para viver vida santa. Redenção, resgate e libertação da escravidão do pecado. Resgate, Deus nos resgatou das trevas para a verdadeira luz. Amém? Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos vós a Deus, e ele acolherá todos vós. E diz 1 Pedro 5:8-9. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Sejamos vigilantes. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Alguém já passou algum perigo? Algum perigo? Perigo de morte. Algum perigo? Eu já passei. Já tive palavras dizendo, o Senhor te livrou, profecia, o Senhor te livrou 3 vezes da morte. 3 vezes já existia algo para tirar sua vida. Então, ao nosso redor, existem anjos do Senhor. Para fora desse círculo de proteção de Deus, existem os demônios que ficam ao redor, olhando, tentando atingir os filhos e filhas de Deus. Imagine aquele que não crê em Deus. Aquele que não crê mesmo, não acredita. Ele não tem essa proteção do Senhor, os seus anjos ao redor. Ele está vulnerável aos perigos do mundo. Então não sejamos, vamos colocar o Senhor ao nosso protetor, nossa provisão, pedir ao Senhor anjos, toda vez que viajar, peça ao Senhor, Senhor, envie teus anjos no caminho para me livrar de todo mal. Senhor, no meu trabalho está difícil, Senhor, envie teus anjos, me traga paz. Senhor, numa viagem, num negócio, você vai fazer um negócio, peça ao Senhor, me proteja, Senhor, nesse negócio. Se for para acontecer, amém. Se não for, também amém. E primeiro aqui agora, autoridade sobre dimensão espiritual. Todos ficaram atônitos e assustados, perguntando uns aos outros, o que é isto? Novo ensinamento? E veja quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens, e a eles prontamente lhe obedecem. A autoridade espiritual tem plena origem na palavra de Deus, de Jesus Cristo, que estabelece a vontade plena de Deus. A autoridade espiritual tem plena origem na palavra de Deus. Então, o homem e a mulher de Deus não podem dizer, em meu nome eu vou fazer isso. Não. Em nome de Jesus Cristo, eu vou fazer porque pela palavra ele está dizendo para eu realizar. Então toda a origem de autoridade da igreja é a palavra de Deus. Está na palavra de Deus? Você está protegido pela palavra de Deus. Toda vez que nós declaramos a palavra de Deus, quando declaramos a palavra de Deus, pode ter certeza, nós não vemos, alguns veem, mas eu não consigo ver. Em alguns momentos consigo, mas o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real e verdadeiro. Toda vez que declaramos a palavra de Deus, os anjos do Senhor estão ouvindo nós declararmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ordenança, ordem.
Toda vez que nós declaramos pelo Espírito Santo a palavra de Deus em nossa boca, o que acontece? Os anjos ouvem. E o Senhor dá ordem aos anjos. Cumpra. A obra de Deus, o reino de Deus é legalidade. É legalidade. No mundo nós não temos tribunais jurídicos, não temos juízes, não temos promotores, não temos defensores. É tudo baseado na legalidade jurídica natural. Mas o reino dos céus também é legalidade. Não perca tempo em dispensar seus pensamentos em querer resolver as questões espirituais com pensamentos de palavras humanas. Viva completamente a autoridade de Jesus em sua vida. Não queremos resolver pensamentos humanos, questões espirituais. É como se você chegar diante de uma pessoa e querer orar por ela pelos seus próprios pensamentos. Seja curado. Mas ele não diz, eu vou curar você. Mas ele não diz o nome de Jesus. Eu vou curar. Não. Sabe o que vai acontecer? Vai levar uma surra. Vai levar uma surra do inimigo. A autoridade vem de Deus. A autoridade sobre doenças. Alguém já viu um milagre de cura? Sinal. Alguém aqui da igreja já viu um milagre? Da pessoa ter uma doença muito séria e ser curada? Alguém já viu? Foi questão humana? Não. Não foi, porque a autoridade sobre as doenças, para curar essas enfermidades e doenças, vem de Deus. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. Cura vem a partir do crer. No momento, mas não crer assim, eu creio, mas o pé está para lá, outro pé está aqui, desse lado. Ou seja, um crer duvidoso. Um crer duvidoso. Eu creio, mas no seu coração, será? Não, o crer é falar, eu sei que vai acontecer, porque eu creio em Jesus Cristo, eu creio na palavra, vai acontecer. Mateus 8,17, assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Ou seja, no povo, na igreja de Cristo, deverá haver doentes e enfermos? Não. Devemos, pela palavra de Deus, declarar sobre a vida daquele que está enfermo e doente, cura. Impõe a sua mão. Você tem algum familiar, parente? Impõe a sua mão nele. Põe no ombro e ore por ele. Imposição de mãos. Ore por ele. Aquele que declara a palavra de Deus, não declara a própria palavra. Põe a mão nele. Tem alguém da família aqui enfermo? Ou tem alguém aqui enfermo? Se tiver alguém aqui enfermo, nós vamos orar para o Senhor Jesus Cristo curar a enfermidade e doença. Tem algum parente? Vamos também, a igreja vai orar no final. Amém, igreja? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão... tem que dar uma risada aí, gente. Por favor. Risada, gente. Vamos lá. Amém. Mateus 8,17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Repreende a enfermidade física. Jesus, ele repreende a enfermidade física. Existe enfermidade espiritual também. Ele repreende a enfermidade física. Ele carregou as nossas dores, doenças e enfermidades. A cura emanava da sua presença. Toda vez que Jesus passava, quando ele estava aqui na terra, ele colocava a mão. Aqueles que estavam nele colocavam a mão na sua túnica e foram curados. Ou seja, cura pela presença de Jesus Cristo. Sua presença traz cura. Concede expansão dessa autoridade e poder aos seus discípulos. Ele concede essa autoridade e poder. Está concedida a você que crê em Jesus Cristo essa autoridade. Está concedida a nós, igreja, aquele que crê em Jesus, a autoridade e poder. Use-a. Essa autoridade e poder é exercida pela fé em seu nome. O que está acontecendo na natureza hoje? Nós estamos vendo
nos noticiários o que está acontecendo? Terremoto, tornados. Já aconteceu no Brasil? Vocês viram acontecer no Brasil algo parecido com o que está acontecendo hoje? Tornado. Chuvas escaldantes, onde as cidades inteiras são submersas. Ou seja, está algo muito diferente. E diz aqui, autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre a natureza. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com a natureza? Pode ser um recado de Deus para a humanidade? Pode ser um recado de Deus? Pode ser um recado de Deus para a humanidade? Deus está dizendo para a humanidade, olha, estou chegando. E de repente eu vou chegar, o Senhor diz. E assim, Ele usa da natureza para avisar a humanidade. Prestem atenção. Terremotos, esse ano quantos terremotos aconteceram? É apenas algo natural? Não, é Deus movendo a terra dizendo, acordem, vigiem, igreja. Algumas cadeiras estão vazias aqui. Vigiem. Nós estamos aqui, firmes, vigilantes. E se hoje fosse o último dia? E se daqui a 1 hora você soubesse que o Senhor já estaria nos ares chamando sua igreja? Onde você estaria? Onde você estaria? Se nós soubéssemos, ou aqueles outros que estão a conhecer a igreja, soubesse que hoje, às 2 horas da tarde, o Senhor vai vir. Onde estariam? Onde estariam, igreja? Em casa assistindo um filme? Passeando? Lógico, o lazer é para o deleite, o Senhor dá deleite aos seus filhos, para deleitar nessa vida. Mas no momento que você ouvisse do Senhor e visse, olha, às 14 horas hoje, eu estou buscando a minha igreja. Onde estaríamos? Pode ter certeza que estaria toda a igreja lotada, em todos os lugares do Brasil e no mundo. Por isso que Ele não avisa quando Ele vai vir. Porque Ele espera do coração humano essa vigilância, essa busca. Olha, eu vou vir, o de repente. E quando eu vir, vai ser de repente. E esse de repente, ou seja, Ele não vai avisar nada. Ele vai dar sinais. Estamos tendo sinais? Estamos. E diz aqui Mateus 8,13. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus Cristo coloca sobre sua autoridade o clima com a ordem de sua boca. Pode ter certeza. Tudo que está acontecendo aí, se o próprio Cristo, Jesus, tudo foi feito por Ele e para Ele. E diz, pare, tenha paz na terra. Que não tenha mais terremoto, que não tenha mais esses ventos, tornados, ondas do mar. Pare. Pode ter certeza que o mundo estaria em paz, não na sua natureza. Mas não está. Tem um motivo para isso. E o Senhor está chamando sua igreja, seu povo. E o momento que Ele chama mediante sinais. E esses são os sinais. Reforça que os elementos naturais da criação são submissos a Ele. As leis naturais e físicas da natureza são suspensas para manifestar a sua presença e glória. O que quer dizer isso? Jesus, Ele andou sobre as águas? Ele andou sobre as águas. Qual o princípio que houve ali? Não que Ele quebrou, mas Ele suspendeu a lei da física. Ele suspendeu a lei da física. Não existe a gravidade? Pega o barco, entra no lago ou no mar, põe o pé para fora, você vai afundar? Cumprimento da lei da física, a gravidade. Mas em Jesus não. Ele deu ordem ao princípio da física, dizendo, eu vou andar sobre as águas. Amém? E diz aqui,
Comanda todo o progresso natural da vida biológica e sua migração, como exemplo a pesca maravilhosa. Ou seja, ele também dá ordem ao ambiente biológico. Os peixes dentro ali do lago. Alguém sabe onde está o peixe? Eu não sei onde está o peixe. Primeiro eu preciso jogar um anzol com uma isca, aí o peixe vai sair e vai vir para a isca. Mas Jesus deu uma ordem. Na pesca maravilhosa, Pedro. Peixes, venham aqui na rede, adentram a rede. Controle de Jesus sobre a natureza biológica. Tudo bem, igreja? Este é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida? Ele dá ordem a tudo. Toda a autoridade do céu e na terra está na mão dele. A criação lhe obedece, pois foi criado por ele e para ele. Ou seja, ele criou, ele foi o executor da obra da criação. O Senhor, o Pai, ele diz pela palavra, haja luz. E Cristo realizou tudo mediante a voz do Pai. E houve a criação. É dele para ele e por ele. Ou seja, está dizendo, olha, tudo então está em minhas mãos. Ele sustenta todo o universo visível pela palavra do seu poder. E agora, o quarto ponto, autoridade para perdoar pecados. O que é pecado? O que é pecado? É um desvio, é o errar o alvo. Você tem que estar aqui, mas você errou o alvo. Descumpriu a palavra de Deus, você errou o alvo. E o que é errar o alvo? Pecado. Ele está dizendo, não faça isso, filho ou filha. Estou me incluindo, igreja. Mas eu vou lá e faço. Erro o alvo. Marcos 2, 10 a 11. Todavia, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu o seu paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. 1. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o valor de pagamento de perdão dos pecados. E houve um valor na cruz. A vida de Jesus Cristo. A vida dele na cruz. O sangue de um santo. Do santo de Deus. Ele foi crucificado, o sangue dele escorreu pela cruz. Um valor muito alto. Nós, aqui igreja, você tem um filho, você tem uma filha. Aí você diz, olha o amor de Deus. Diz para o filho ou a filha, olha, eu vou entregar o meu filho ou a minha filha em favor de uma pessoa que eu não conheço. Quem faz? Presta atenção. Eu sou pai. Todos aqui são mãe, pai e mãe. Tem um filho ou filha. Eu vou pegar esse filho ou a filha e vou falar, agora eu vou crucificar esse filho e filha em favor de uma pessoa que eu não conheço. Quem faz? Quem faz? Esse é o amor de Deus. E aliás, nós somos pecadores. Os filhos e filhas são pecadores. Mas Jesus não teve pecado. Homem perfeito. Diante de Deus, e Deus perfeito. Ou seja, o próprio Pai entregou o Filho perfeito e santo para um povo, uma natureza humana imperfeita e pecaminosa. A igreja e aqueles que estão fora da igreja devem entender Jesus, o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Se Ele deu o seu próprio Filho para salvar, Ele não vai dar outras coisas quando você pedir em nome dEle? Ele te entregou o maior valor, o valioso de Deus na mão. Fala, faça, filho. Este é o propósito, a salvação do mundo. Yeshua quer dizer Salvador, Deus Salvador. E nesse momento, ele entregou um filho perfeito. Morra por estes que houve a queda no início de Adão e Eva e essa geração. A igreja reflete e declara na terra o estabelecimento de sua palavra para o arrependimento dos pecados. Quem crer e receber o perdão
Arrependimento dos pecados é quem crer e receber o perdão. E quem rejeita tem o perdão retido. Ou seja, quando você declara a Deus, Senhor, perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar. Quando você não pede perdão a Deus, está sendo rejeitado. Ou seja, você não vai pedir perdão? Então Ele rejeita, fala, não vou te perdoar, porque você não pediu perdão. Peça perdão, porque Ele é fiel e justo de perdoar, em nome dEle. Algumas bênçãos retidas, elas não estão vindo por falta de declarar, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Já passei por isso? Já? Sabe aquela mágoa, alguma mágoa que se tem? Falta de liberar perdão, retém bênção. Falta de liberar perdão, retém a bênção de Deus. É uma régua de medida. A palavra cânon quer dizer canônico. Cânon é um instrumento de medir. É uma reguinha, uma cordinha, um barbante. Cânon. Então, no momento que a palavra do Senhor Pai Nosso diz, se eu perdoar, eu serei perdoado. Régua de medir. Eu só serei perdoado se eu perdoar. Ou seja, no momento que nós oramos, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, nós estamos declarando a Deus essa régua de medir. Então, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo a Deus, Senhor, me perdoa, desde que eu perdoe. Me perdoe, desde que eu perdoe. É o que está dizendo para o Senhor, para Deus. Não é uma palavra de advertência, é uma palavra de ensinamento, igreja. Amém? Autoridade sobre a vida e a morte. Ninguém atira de mim. É João 10:18. Ninguém atira de mim. Antes eu a entrego espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. E diz aqui em João 5:25, João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e o fez viver, assim também o Filho dá a vida a quem Ele desejar. Jesus Cristo nos afirma que Ele tem o poder vivificante do amado Deus e Pai. Ou seja, Jesus ele não foi assassinado. Jesus ele não foi assassinado. Não houve um homicídio. Ele se entregou. A palavra diz. A vida pertence de forma plena, intrinsecamente em Jesus Cristo. Nele habita a vida. É nele. No momento que ele entregou, ele disse à humanidade, ao reino, céus e terra, dizendo, a vida é minha, eu mesmo pertenço, essa vida pertence a mim. Ele está dizendo, ninguém me leva à morte, eu me entrego à morte, porque eu sou dono da vida, eu vou ressuscitar. Ninguém levou Jesus Cristo à morte contra a vontade dele. Ele foi porque ele ama a humanidade. Ele foi porque ele ama. A morte de Jesus Cristo não foi oriunda da vontade humana, mas totalmente entrega voluntária pela vontade de Deus e Pai, tendo toda a autoridade para retomá-la. Ele declara a própria eternidade pela própria autoridade. Ele declara a própria eternidade pela autoridade dele. Ele é alfa e ômega. Ele é início, meio e fim. Tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Quando ele diz no Monte Sinai, a palavra que ele disse, o próprio Moisés perguntou, mas como eles vão crer em mim, o povo hebreu, se eu não sei quem é o Senhor? Aí fala, eu sou, Yahweh, eu sou. O que ele quer dizer com isso, eu sou? Ele quer dizer, eu sou não é um verbo de essência, de substância, ser, verbo ser. No presente, eu sou. O que ele está dizendo? Existe o passado, o presente e o futuro. Ele é alfa e ômega. Ele é o início e fim. E quando ele fala eu sou, ele fala, ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Por isso que ele fala eu sou. E lá em Apocalipse ele diz, passado,
presente e futuro, para dizer, ele está desde o início da criação até o final. Eu sou, ele está ali, vivendo na presença, o homem vivendo na presença dele, que crê nele. Amém, igreja? Aqui diz a palavra, Jesus Cristo tem o poder de transformar a decomposição física do corpo em um corpo saudável pelo comando de sua voz. Alguém lembra daquela cura, onde Jairo, Jesus Cristo estava a caminho, mas apareceu ali a mulher com fluxo, e Jesus fez um milagre para aquela mulher. Ela estava viva? Ela só estava enferma, mas ela estava viva, perdendo sangue, mas estava. Mas ele estava a caminho para onde? Jairo, uma menina. Só que no momento que ele parou para atender o milagre da mulher com fluxo de sangue, houve o que com aquela menina? Houve a morte daquela menina. Aí vieram os empregados da casa dizendo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Aí Jairo, nesse momento, é o momento onde a fé é mais provada. É no momento de notícias ruins. É o momento onde a fé é mais provada, notícias ruins. E Jesus disse, Jairo, mantenha a fé. Mantenha a fé. A menina já estava morta. Então ele estava a caminho, no momento que se morre, ao falecimento do corpo, a cessação da vida, existe um início de decomposição do corpo. Já inicia a decomposição do corpo. Jesus estava indo onde o corpo já estava em decomposição. Mesmo que seja inicial, mas estava iniciando. Mas Jesus, pela palavra dele, ele interrompeu essa decomposição. Então, quando há notícias de um familiar que está no caminho da morte, notícias ruins, médicas, coloque na mão de Jesus Cristo. E no momento que Jesus Cristo tenha fé, é um comando só dele, da voz dele, um comando só, para esse processo de morte. Ele ressuscita os mortos, mas ele também suspende o processo de ida para a morte. Esse é um exemplo dessa menina. Amém? Amém. Autoridade de ensino. E é o sexto e último. Autoridade de ensino. Diz aqui. Em Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Qual a diferença da autoridade de Jesus e a autoridade dos mestres da lei? Que eram fariseus e escribas. Qual que é a diferença da autoridade de Jesus de ensino e a autoridade dos escribas e fariseus? Existia uma escola judaica de ensino. Em duas vertentes, mas existia. Para que um homem e uma mulher, aliás, para que um homem tivesse um curso, vamos dizer assim, estar permanente ou estar participando de um ensino da sinagoga, ele devia estar debaixo do ensinamento da sinagoga. Mas Jesus aprendeu na sinagoga? Por isso que tem momentos que os fariseus falavam para Jesus, Jesus, de onde vem a sua autoridade? Por que está dizendo para Jesus, os fariseus? Você não passou pelo nosso ensino. De onde saiu a sua autoridade? É isso que eles estavam dizendo. Então a autoridade do ensino de Jesus é uma autoridade plena, onde ele ensinava e existia fruto do seu ensinamento. Daquele período, no tempo, pela Bíblia, o ensinamento dos fariseus, ele tinha um estudo perfeito, sabedoria, tinha sabedoria, mas não havia fruto do ensinamento. Então, Jesus Cristo, ele ensinava com autoridade porque aquele ensino lhe dava fruto ao reino de Deus. Amém, igreja? E agora, terminando aqui,
São 11:27. O ensinamento de Jesus Cristo confrontava pensamentos humanos e filosofias humanas. A palavra da verdade não vinha da terra, mas do reino celestial. Assim, todo aquele que ouve a palavra verdadeiramente fica maravilhado. Ou seja, a palavra de Deus tem que maravilhar o coração do homem e da mulher. 2. Jesus ensina em seu próprio nome, não debaixo da normatividade da lei, pois ele é a própria lei, a palavra. Ele não estava debaixo da lei. Ele é a própria lei. Ele cumpriu a lei. O Antigo Testamento, Jesus não anulou, ele cumpriu o que estava no Antigo Testamento nele. Ele é a própria palavra. Ele cumpriu, ele não revogou. Ele não disse, está revogado. Não, ele veio cumprir o Antigo Testamento nele. Ele diz aos fariseus, eu sou a lei de Moisés. Ele está dizendo aos fariseus e escribas, olha, vocês estão achando que eu estou debaixo da lei? Eu sou a própria lei. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Amém, igreja? E diz aqui, Jesus Cristo tem um alinhamento perfeito com a vontade do Pai em nós, transmitir a palavra da vida eterna. Ele colocou a lei nos nossos corações. Ele colocou a lei nos nossos corações. Quando nós nascemos, conhecemos a palavra? Nossos familiares no meio cristão conhecem, mas o pai e a mãe conhecem, mas o filho, um bebê conhece. Mas ali o Senhor já colocou no coração daquela criança saber o que é o bem e o que é o mal. Existe apenas a possibilidade, a opção da escolha. Por isso que é necessário, quando a criança e o adolescente, eles estarem no caminho do Senhor. Porque existe em seu coração e na sua mente o discernimento entre o bem e o do mal. Ele sabe em seu coração. Quem conhece muitas pessoas que não são cristãs, mas são pessoas muito boas? São pessoas excelentes. Se conhecesse a Cristo Jesus, seria o que Deus poderia fazer na vida dessa pessoa. São pessoas excelentes, querem fazer o bem, querem ajudar o próximo, mas não conhecem Jesus Cristo. Mas fazem um bem, fazem até melhor que alguns cristãos. Porque o Senhor colocou a bondade no coração dele. Então a própria bondade está intrínseco no coração humano. Depende da escolha. Por isso que é necessário que uma criança ela venha estar conosco na igreja. Aqui é o templo onde há adultos, aqui há jovens aqui. Jovens, adolescentes, que virão. Nós estamos aqui, ao lado aqui, tem 4 salas sendo feitas, aqui ao lado, atrás desse drywall aqui. 4 salas. 2 de kids e uma de adolescente. E outra de pastorado para atendimento. Por quê? Porque no momento que elas vão ser ensinadas ali, primeiro kids, qual a idade do primeiro kids? Primeira. O primeiro kids é de 3 a 10. É isso? Mas aí a segunda sala, isso. Então vai haver 2 salas de kids. Kids 1 e kids 2. Vai dividir em idade. Na sala 1, tal idade, na sala 2, tal idade. Isso. Vão ser ensinadas na palavra. Porque quando ela recebe a palavra desde pequeno, ela não desvia do caminho. Porque em sua mente está um pêndulo. Bem, mal. Há um pêndulo na mente humana. Para que o homem e a mulher, ou seja, a criança e adolescente, tenham a certeza que está pelo caminho direito, correto, é necessário que ela tenha o quê? A palavra em seu coração e em sua mente. E começa desde pequeno. Começa desde pequeno. Vai haver 2 salas de kids e uma de adolescente. Para preparar o adolescente jovem para ele estar aqui junto com os adultos quando chegar na idade adulta. E aí ele já chega preparado na palavra para ser útil a edificar outros que estão chegando. A palavra não é só para nós, é para o próximo. A igreja é para o próximo. E deixa eu ver. 4.
Jesus Cristo afirma que suas palavras permanecerão ao colapso do universo físico. Haverá um colapso. Novos céus e nova terra. Espera aí. Se tem novos céus e nova terra, existe velho céu e velha terra. Onde está o velho céu e a velha terra? Hoje. Esta terra aqui vai ser transformada em novos céus e nova terra. Ou seja, mas a palavra do Senhor vai permanecer e permanece na eternidade. É o ensino do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aqui diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. É o final, né, filha? Pode passar, filha. Isso. E o Senhor nos ensina. Vamos levantar a igreja. Vamos orar ao Senhor. Todas as dimensões da vida de vocês aqui. Pensem, coloquem no coração de vocês sobre sua vida familiar. Primeiramente, sua salvação. É fundamento e essência da igreja. A igreja está estabelecida na terra por Deus para salvar, depois santificar a sua igreja, edificá-la para a redenção de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas do que você tem de comer, de beber e de vestir. Novamente, a essência e fundamento da igreja de Cristo é a salvação. Próxima, santificação, vida santa. E depois redenção da sua igreja, a busca da sua igreja. Esse é o fundamento e a essência da igreja. O que tem de vestir, de comer e de se alimentar, quando vier tudo isso antes, salvação, santificação e busca da redenção, vida santa, o Senhor vai dar para os seus no decorrer desse tempo. Fechem os seus olhos. E é em nome de Jesus Cristo, Pai amado, está aqui sua igreja. E aqueles que estão vendo e ouvindo pelo YouTube, sintam a palavra, recebam a palavra no coração. Somos pecadores, Pai amado. E é pelo seu nome, Jesus Cristo, Messias, que a sua igreja aqui pede perdão de erros e falhas e transgressões. Venha a nós, Senhor, com a sua misericórdia e graça. A sua igreja está aqui te buscando, vigiando. Senhor, busque aqueles que não conhecem a Ti, Senhor. Envie o seu Espírito Santo, Senhor, para conduzir ao arrependimento aqueles que não te conhecem. E aqueles que te conhecem, renove em seu interior, flua em seu interior água viva, águas vivas do seu interior. Renove o coração e a confiança na palavra. Renove, Senhor, a esperança no coração humano. Renova, Senhor, uma esperança na igreja. Uma esperança de buscar primeiro a salvação, a essência da igreja. A santificação, a vida cristã. Busca da redenção, vigie. E as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino dos céus, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. E aqueles que estão aqui. Que o Senhor libere, que aquela bênção, aquele milagre, aquele sinal que está retido. Pedimos perdão, Senhor. Libere, Senhor, suas bênçãos dobradas sobre cada um aqui, Senhor. Bênçãos de autoridade espiritual. Bênção de plena prosperidade. Abençoe, Senhor, sua igreja. Aqui há muitos pedidos em teu nome, Senhor. Ouça a oração dos seus santos e aqueles que buscam a tua palavra. Revele, Senhor, manifeste sua glória na sua presença.
A sua glória é a manifestação da sua presença na terra. A sua sensível presença na terra são sinais, maravilhas. Pai amado, está aqui sua igreja, Pai. E se há alguém aqui, Senhor, e alguém que está no YouTube, que foi tocado por esta palavra, palavra de ensino, da verdade, que levante a mão e que venha aqui à frente, e que aqueles que está no YouTube, Senhor, receba, declare em seu coração, querido e querida, filha e filho, que Jesus Cristo é o Salvador, e só por Ele nós descobrimos e nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, do céu à terra. E é somente por nome de Jesus, o Cristo, o Messias amado de Deus, o Filho perfeito e santo que desceu à terra, trazer a nós ensinamento e salvação. Não sejamos aqueles que desprezam a palavra, porque o tempo é curto. Ele está demonstrando sobre os seus sinais, sobre a terra, a sua presença, para tocar no coração humano. Vigie e acorde, igreja. Vigie e acorde, porque o tempo está próximo. E em nome de Jesus agradecemos, e aquele que ouviu essa palavra, essa semente, se não quiser e não ter assim no coração aquela certeza de estar aqui na frente entregando sua vida a Jesus Cristo, não se preocupe. Ele está semeando no seu coração a palavra. E vai chegar o momento que você vai vir aqui à frente e vai entregar sua vida. A palavra de Deus, ela muda a vida. Ela tira do velho para o novo. Aqueles vícios, aqueles maus costumes do passado, quando se conhece Jesus Cristo, tem que ficar no passado. Não retenha o que Deus quer fazer na tua vida, porque o Senhor quer entregar bênçãos. Não retenha aquela bênção que tanto espera, aquela porta que tanto espera ser aberta. Ele está à espera de um passo seu. E de você estar aí no YouTube. Ele espera o seu passo. Saia da tua casa. Venha à igreja, na IA Church. Todas as IA Churches no Brasil. Se você mora aqui em Cotia, na IA Church de Cotia, está na descrição o endereço. Não perca essa oportunidade, não perca tempo. Ele quer realizar na sua vida um deleite aqui na terra, uma vida digna. Mas o mais importante é a vinda dele. Senhor, abençoa a sua igreja, Senhor, com todas as bênçãos celestiais e com todas as bênçãos materiais. E para que você tenha certeza que o Senhor realiza, e é pelo Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, peça agora aquilo que você tem no seu coração. E tenha certeza que essa palavra vai realizar este pedido, para você ter certeza e crer no seu coração que ele é real. Ele é real, ele é vivo, a palavra dele é eficaz. Tenha certeza, no momento que você receber esse milagre, essa bênção, pode ter certeza que foi ele que fez. E aí você vai falar, ele é de verdade, ele é real. E aí você vai vir aqui e vai dizer, eu aceito esse Deus que é real e vivo na terra. Peça e creia em seu coração. Creia, tenha fé naquele que morreu na cruz, em teu lugar. O Pai entregou o seu melhor, o Filho perfeito, o seu melhor. Ele não vai entregar o melhor para a tua vida aqui nessa terra? Pode ter certeza que vai. Porque o melhor ele já entregou. Se alguém aqui, ou algum parente, familiar, ter no seu coração um pedido de cura, de alguma enfermidade, pode vir aqui na frente, mas se sinta à vontade também de estar no seu lugar. Coloque a mão em cima desta enfermidade, dessa doença.
daquilo que você está sentindo ou está desconfiando que seja algo. Pai amado, Pai querido, em Teu nome, Jesus Cristo, e é pelo poder e autoridade do Teu nome, e é pelo Teu sangue que desceu pela cruz, Senhor, e é pelo esse sangue que cura toda a enfermidade, cura toda a doença. Pedimos em Teu nome, Senhor, que é toda a autoridade e poder dos céus à terra. Cura, Senhor, para manifestar a Sua glória no meio da Tua igreja, para que no momento oportuno, aquele que está curado neste momento, venha aqui e traga um testemunho para glorificar o Seu nome. E quando glorificar, glorie-se no Senhor, porque a honra é dEle. Foi Ele que morreu na cruz por nós.